Boa noite, seja muito bem-vindo aqui nessa live. Vamos falar um pouquinho com um dos aprovados no concurso de auditor da Receita Federal, Guilherme Ramos. Já já ele vai entrar aqui ao vivo, vou colocar ele para a gente bater um papo, para você entender como é que foi a preparação do Guilherme até a sua aprovação na Receita Federal. Muito boa noite a todo mundo que estiver entrando, sejam muito bem-vindos, Boa noite, Laismira, boa noite, Paulo, boa noite, Fábio, boa noite, Luciana, boa noite, Dedimar Oliveira, provavelmente, boa noite, Engie, boa noite a todo mundo que estiver entrando, seja muito bem-vindo aqui nessa live. Eu quero que você faça o seguinte, nós vamos conversar hoje com o Guilherme, que foi aprovado, é um grande depoimento, então se você é concurseiro, concurseira e você tem amigos, seguidores, pessoas aí no teu Instagram que também são concurseiros e concurseiras ou grupos, clica no aviãozinho aqui embaixo agora, pega o link, compartilha com pelo menos 10, 15 pessoas no Instagram e você consegue também pegar o link e mandar em grupos que você está, tá bom? E vamos falar um pouquinho com o Guilherme. Eu vou chamar o Guilherme aqui, boa noite, todo mundo que está aí, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar o Guilherme aqui, ele vai entrar para a gente bater um papo. Bora lá, chamei ele, como que foi a aprovação dele no concurso da Receita Federal desde o início, desde quando a gente iniciou a mentoria aí há muitos anos atrás, inclusive. Vai lá, fala Guilherme, boa noite, tudo bom? Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. E você, como é que tá aí? Pô, agora eu tô melhor, né? Um pouquinho melhor. Agora tá bem melhor, né? Com a aprovação na mão agora. Sonho, né? Que agora aposentou a caneta, né? Como você falou lá no Aposentei a vídeo. caneta, cara. Aposentei a caneta que já estava comprada, inclusive, aqui para poder assinar o papelzinho lá. Com certeza, que da hora, cara. Bom, eu te vai falar um pouquinho sobre como é que foi o teu processo, como é que foi a tua aprovação, como é que foi a tua jornada, tá? Então, eu vou deixar livre para você falar como é que foi desde o início dos teus estudos, quando você começou a estudar, como é que foi o processo, todos os desafios que você passou, todas as dificuldades que você passou e como é que foi aí até lograr êxito nessa aprovação. Temos aí um pessoal online, daqui a pouco entra mais pessoas, mas eu quero que você comece se apresentando aí, fala para a galera aí quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, o que te fez estudar para o concurso público, o que te fez querer concurso público, isso é muito legal, o que fez você decidir estudar para concursos e decidir pela Receita Federal. Então, bora lá, passo com as suas palavras. Tá certo. Gente, boa noite aí para quem tá entrando. Meu nome é Guilherme Henrique Ramos, eu sou de Boa Vista, Roraima. Eu estudava no Rio de Janeiro, né? Fiz faculdade de engenharia lá na UFRJ. E quando eu me formei, eu estagiava numa empresa privada que aconteceram algumas situações meio chatas lá, né? Então, eu vi situações de pessoas com cargos altíssimos, né? Pessoas extremamente bem respeitadas, passarem por situações muito desagradáveis. E aí eu decidi que eu não queria aquilo para mim, né? Eu tenho a influência do meu pai, que é auditor do Tribunal de Contas, eu tenho uma prima que é auditora da Receita Federal. Então, por isso que eu acabei optando pela auditoria, né? Não foi uma paixão à primeira vista. Mas sempre foi Receita Federal. Minha cabeça sempre foi Receita Federal desde lá de 2000. A primeira vez que eu toquei num livro foi em 2017, né? E sempre aquela promessa, né? 10 mil cargos, 20 mil cargos vagos na Receita Federal, aquele sensacionalismo de muita vaga. E eu fui naquela ali, fui indo, passei 2017, eu contratei uma consultoria do mercado na época, só que essa consultoria, ela me passava metas, né? Não me ensinou a estudar. Então, como eu vinha com aquela cabeça do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, de fazer resumo, enfim, uma metodologia de estudo que funciona para provas que você acabou de ver o assunto e já faz a prova, eu acabei perdendo muito tempo porque aquela metodologia não servia para mim, né? Então, fiquei de 2017. Aí, em 2018, eu percebi que tinha alguma coisa errada e acabei contratando outra mentoria que me ajudou um pouco, mas também não resolveu o problema. Eu sempre chegava numa hora que eu empacava, né? Eu não saía de uma percentual de acerto, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia para onde ir, né? Isso daí era uma sensação terrível. E aí foi quando eu conheci, na época, o Nomeação, né? Que o Thiago trabalhava no Nomeação, ali já para início de 2019, e por sorte minha, eram vários auditores ali, né? Várias opções, por sorte minha, eu caí na mão do Thiago, né? E ali, para mim, foi o divisor de águas, né? Porque antes de eu conhecer a mentoria com o Thiago,
eu não tinha constância, eu não tinha esforço, eu não fazia resumo, eu perdia tempo fazendo várias coisas que não ajudavam, não me ajudavam. E eu não entendia isso. Eu não sabia, eu estava numa fase de entendimento das coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Eu estava num buraco negro e nem sabia que estava lá dentro. Sim. E aí o Thiago veio, me apresentou metodologia e etc. Mudou tudo, falou, ó, vamos começar tudo do zero, né? E começamos ali, né? E fiquei bastante tempo. O Thiago conseguiu me passar o que ele era o objetivo dele, me ensinar a estudar, me ensinar a planejar, me ensinar a me direcionar. E ali, dali para frente foi diferente. Eu comecei a estudar muito, comecei a estudar bem mais, bem mais. E eu comecei até a ter dificuldade de, assim, um pouco de saúde mental, eu tinha muita tontura, eu tinha uns sintomas que eu nunca tinha tido antes, né? Eu conversava muito com o Thiago, ele falava, cara, isso daí é o seu corpo se acostumando. Você vai na academia ali, faz exercício acima da média, o seu músculo dói. Então, segue firme, é isso mesmo e tal. E eu confiei, né? Então, em 2019 foi quando realmente começou a minha preparação. Foi quando eu me tornei, depois de 2 anos ali, né, de brincadeira, vamos dizer assim, de perda de tempo, foi quando eu realmente comecei a me esforçar. Aí, em 2019 eu evolui muito, já fiz concurso ali da Cefaz Bahia e no meio de 2019 já tinha ido bem. Nas matérias que eu estudava já tinha acertado ali acima de 80%. E foram justamente, as outras matérias não, né? Foi mal porque não tinha estudado ainda, mas nessas matérias foram que eu comecei do zero. Com 6 meses ali de mentoria eu já dei uma avançada boa. E aí, terminei o ano, pandemia, né? E aí veio a grande dificuldade da minha preparação. A pandemia foi, óbvio que foi horrível para todo mundo. A minha família optou por ficar em casa, né? Todo mundo ficar em casa. Eu não via minha namorada, não via meus amigos, eu não via minha namorada nem só por telefone também. Entendi. Então passei meses assim. E foi muito ruim porque tudo suspendeu, você não tinha perspectiva, você não tinha... Cara, tinha nada. Nessa época eu já tinha aprendido a lidar com o estudo, com metodologia, com direcionamento, com planejamento, o que estudar, o que não estudar, o que priorizar ou não, né? Depois aí da tua participação, que foi uma ótima participação na minha caminhada, eu já consegui aprender isso, né? Só que a pandemia tirou todas as possibilidades de concurso para todo mundo. E aí foi quando mudou realmente a minha trajetória de novo, porque quando aconteceu isso, eu falei, cara, já que eu tô muito mal, eu vou estudar o máximo que eu puder, porque agora eu vou passar na frente dos outros. É agora que eu vou tirar a diferença. Porque Legal. Muita gente agora não vai aguentar o tranco. Sim. Então eu acordava e nem pensava, assim, pegava e metia bala o dia inteiro, até de noite, mesmo sem perspectiva nenhuma, né? Um dos erros do pessoal aí é sempre esperar, eu vou esperar, porque o concurso, cara, esquece isso, é estudar para 2, 3 anos para frente. Se você pensa num cargo de alto nível, como um auditor, um juiz, um promotor, um defensor, um delegado, né? Até, cara, é 2, 3 anos para frente. Não adianta você pensar 6 meses, não, que é muito difícil de acontecer uma aprovação. Então, peguei, durante a pandemia foi muito difícil, cheguei a ficar assim, mal mesmo, sabe? Por conta de toda a situação. E aí foi quando terminou o ano, começou a andar um pouco mais, apareceu a Polícia Federal. Essa época eu sempre estudei para a Receita Federal, né? Pegava ali Cefaz também, né? Os fiscos estaduais. E quando eu fiquei alto nível, eu nunca tive oportunidade, quando eu achava que estava alto nível, né? Eu nunca tive oportunidade de fazer uma prova de auditor. Chegou a Polícia Federal, eu foquei ali 6 meses para a Polícia Federal, deu certo, passei muito bem, foi o que me salvou ali do limbo que eu estava, né? Da uma dificuldade absurda que eu estava. E aí passei na PRF também, optei pela Polícia Federal, fui fazer o curso. E aí eu tive que parar por uns 7, 8 meses o estudo, por conta do processo do concurso da Polícia Federal. Assumi o cargo em janeiro do ano passado. E eu precisava aproveitar um tempo. Precisava aproveitar um tempo aquilo ali sem estudar, sem preocupação de acordar no outro dia e estudar. Passei 4 meses. Em maio, eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. Eu voltei a estudar, uma semana depois autorizou o concurso da Receita. Aí eu enfiei as caras dentro de novo, e minha rotina era de 7 da manhã até 9 da noite. Todo dia, todo dia, todo dia. Porque eu sabia, autorizou, acabou. Autorizou, tá na mão do órgão, não tem mais governo, não tem vontade política, tá na mão do órgão. Então foram 10 meses ali de muita luta, muita renúncia, entendeu? Ao longo desses 6 anos aí que eu estudei, foram muitas renúncias. Eu fui embora do Rio de Janeiro na época, que eu me formei lá,
minha vida foi meio que lá, né? Não foi em Roraima. Mas eu fui embora do Rio de Janeiro porque eu sabia que se eu ficasse lá, eu não ia ter a concentração que eu precisava, né? Tinha sempre gente em casa, sempre amigos, eu morava com outras pessoas. Então, foi uma renúncia minha. Eu vou sair daqui para ir para um ambiente que tenha menos tentações, vamos dizer assim, né? Quando Então, saiu o foram edital muitas da renúncias. Receita, a autorização da Receita, você já trabalhava na PF, certo? Isso, Você isso, já estava. estudou a média de quantas horas por dia desde que saiu a autorização e quando saiu o edital? Cara, ao todo foram 1.030 horas Tá. da autorização até a prova. Mas a média ali dava de 5 a 6 horas líquidas por dia. 5 a 6. 5 a 6, é. Na verdade, durante toda a minha preparação, depois que eu comecei a mentoria ali com você, eu fazia de média de 4,5 a 5 horas e meia por dia. Perfeito. Isso sem edital. Quando saía um edital, alguma coisa, aí era 7, 8 horas, era assim, era tudo. Tudo que dá, vai. Né? Aí quando estava muito cansado, tirava um dia ali, descansava e tal, e depois tudo que dava, botava para dentro. Legal. Isso é importante, porque é uma coisa que eu sempre falo para todos os alunos, quando às vezes fala assim, Thiago, mas eu só estudo 4 horas. Eu falo, gente, 4 horas é muita coisa. Né? Eu falo que tirando dormir, não tem nada na nossa vida que a gente faz durante 4 horas consecutivas num dia, nem mesmo trabalhar, porque a gente não fica 4 horas trabalhando direto. Então, estudar 4 horas já é algo que cansa bastante, e só quando você tem uma boa carga, uma boa bagagem nos estudos, uma boa técnica e uma boa resistência por já ter estudado 2 anos e meio, que você consegue ali estudar 5 horas e meia, 6 horas, 7 horas. E como você falou, mesmo quando a gente passa aí de 6, 7 horas por dia, alguns dias a gente consegue manter, depois a gente dá uma desacelerada, a gente tem que descansar, porque senão a gente não aguenta. Né? Sim, sim. As pessoas acham que a constância é você dar o máximo de si todos os dias. Não é. Não é isso. Você tem que guardar energia para o pós-edital, senão você vai perder. Eu costumo falar para meus amigos e para as pessoas assim que me pedem ajuda que, cara, você não pode brigar com o seu corpo nunca, porque você sempre vai perder para ele. Sim. Sempre. Entendeu? Então, quem pensa que estudar 4 horas é pouco, tá muito enganado. É pouco quando você estuda sem qualidade. Você pode estudar 8. Vai continuar ruim, vai continuar pouco. Então, quando você tem a técnica, porque não existe uma metodologia que é perfeita. Existe uma metodologia que é boa para você, você aprende daquela forma. Eu já conheci pessoas que passaram fazendo mapa mental, que só fizeram exercício sem ler matéria e foram aprendendo, que assiste videoaula, que faz leitura, que faz resumo, e cada um tem uma metodologia de aprendizado. Então, quando você acerta essa metodologia e você estuda com qualidade, 4 horas, cara, é muita coisa. É muita coisa. No longo prazo, você vai passar qualquer pessoa. O paciente, ele sempre ganha do apressado. Entendeu? Sempre ganha. Então tem que ter paciência, tem que ter calma que você vai chegar lá. Sim. Legal, maravilha. E aí saiu o edital, você meteu as caras ali, estudou no reta final. Qual foi o maior desafio que você teve no pós-edital? Cara, o maior desafio foi que eu era acostumado a só estudar, né? Só, né? Entre aspas, que o pessoal tem costume de falar isso. E quando saiu o edital, eu estava trabalhando, né? Então, assim, na Polícia Federal, a gente tem uma rotina ali. Às vezes não tem uma rotina tão definida, né? Porque tem muita trabalho de rua, enfim, missão, operação. Mas o problema é que eu tinha que conciliar o meu pensamento do trabalho, né? Você tem uma preocupação com o seu trabalho, você tem uma preocupação com a prova, e eu não tinha fechado o edital quando autorizou. Estava longe. Eu tinha 5 matérias que eu nunca tinha estudado, para falar a verdade. Então é muito conteúdo, cara. A Receita Federal é muito conteúdo. Então aquilo ali, para mim, conciliar isso junto com o conteúdo, era uma briga, assim, eterna, porque eu sempre achava que não ia dar tempo. Pós-edital, tinha 5 matérias que você não tinha visto nada. Não, não tinha estudado nada. Você foi e o pior, 5 matérias gigantescas, que era a legislação tributária federal, aduaneira, comércio internacional, administração geral e administração pública. São 5 matérias gigantescas. Eu nunca tinha estudado nada. Não, depois da autorização, né? Depois da autorização. Isso. Mas, assim, é óbvio que a bagagem que você tem influencia muito nisso, né? Sim. Conhecimentos básicos ali, prévios, e a forma de estudar. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. E você saber o que priorizar, o que não priorizar, isso eu aprendi com o tempo, né? Ou com as pessoas que eu contratei, me ajudaram, ajudou com uma coisa, outra coisa. Então, isso daí foi muito, muito, muito importante para mim. Porque depois, quando eu precisei tomar decisões, vamos dizer assim,
mas sozinho, eu já sabia o que fazer, né? Que foi o que eu aprendi contigo. Cara, ó, é assim, assim, assim que se faz, treina assim, 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 assado, e depois você não precisa mais daquela pessoa ali te acompanhando diariamente, porque você aprende, né? Você aprende. Com certeza, com certeza. É que eu sempre falo para todos os meus alunos mentorados, né? Eu não quero deixar você preso ou presa a mim. Eu não quero que você seja refém do meu trabalho ou da minha mentoria. Eu quero te ensinar de verdade os princípios, ensinar você a estudar para que você siga, porque eu falo, não faz o menor sentido você ficar 3, 4, 5, 6 anos, às vezes pagando até o que a maioria no mercado entrega, que é só pagar para receber uma planilha. Isso. Não faz o menor sentido isso, você gastar todo esse dinheiro. Sim. É melhor você investir, às vezes, um pouco mais num treinamento, numa mentoria, que vai te trazer muito mais aprendizado para você aprender a aprender, e depois você realmente vai adaptar para a tua rotina e vai seguir o teu caminho até a tua aprovação. Então, isso é muito legal. E, bom, vamos lá. Chegou o edital, você pegou o edital, estudou ali o reta final, 6 horas por dia, mais ou menos, em uma média. No dia da prova, como que foi o dia anterior à prova? Como que foi o dia da prova? Como que você fez a prova? Qual foi a sua estratégia para resolver a prova? Vamos lá, estratégia pré-prova. Né? Eu tenho uma estratégia de pós-edital, mas a estratégia pré-prova que eu faço é o seguinte. Eu para esse concurso da Receita agora, eu fiz 27 mil exercícios. Legal. Então, assim, exercício já estava tudo feito. Eu não tinha mais o que fazer na semana da prova. O que eu faço? Eu pego todos os PDFs, na minha organização ali, todos os PDFs das matérias mais importantes e os que eu tenho mais dificuldade, separo eles e eu reviso todos eles, só leitura o dia inteiro, nas últimas 2 semanas, últimos 10 dias da prova. Né? Eu não descanso um dia antes da prova, porque eu percebi com o tempo, e essas coisas você só aprende tentando, cada corpo vai reagir de uma forma. Para mim foi assim. Sim. Se eu fazia o simulado no domingo, depois de uma semana inteira de estudo, eu não conseguia render muito bem no simulado. Mas se eu resolvi o simulado na terça, ou seja, depois, segunda-feira eu começava a estudar. Domingo descansava, segunda-feira eu começava a estudar na terça ou na quarta, meu rendimento era muito melhor. Por quê? Porque você descansou o cérebro, a cabecinha, e aí depois que você entrou na segunda, você gerou um novo ciclo você já ativou ali aquela energia de ativação que você precisa para poder começar a entender de novo o conteúdo e tal, pegou no tranco, vamos dizer assim. Então, quando eu fazia na terça e na quarta, eu ficava muito melhor. E aí, o que eu fiz na semana da prova? Eu descansei na quinta, sexta-feira eu estudei o dia inteiro, sexta-feira eu estudei, sábado eu estudei o dia inteiro, domingo eu acordei para fazer a prova, entendeu? E fiz como um simulado qualquer. Aí a estratégia de prova. Legal. Estratégia de prova, eu indico isso fortemente, né? Sempre começar pela discursiva, sempre. Mas você não vai fazer ela. Você vai fazer um brainstorm dela. Sim. Você vai ler o que está ali apresentado para você e você vai fazer tópicos de resposta. Olha, isso daqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui. Fica 10 minutos ali. 10 minutos. Terminou de fazer esse brainstorm, esquece ele, deixa ele para lá, vai para a prova. E aí você sempre começa pela matéria que você tem maior facilidade. Por quê? Porque os primeiros 20 minutos de prova definem o resto da prova. Sim. Se você começar por uma matéria difícil e você se assustar, já era. Vai ficar difícil. Emocional. Vai ficar difícil. Coração acelera. Ele vai pro saco. Vai pro saco. O coração acelera, a cabeça já dá um tiro para cima. Então, é um prejuízo muito grande. Então, eu sempre começo pela matéria mais fácil para mim, que no meu caso é raciocínio lógico. Terminei a prova, eu já sabia que tinha ido bem em raciocínio lógico. Aí pronto, agora eu vou para a sequência da prova. E vou fazendo a sequência da prova. Aí, como que eu faço? Primeiro, eu faço a prova de cima e embaixo e assinalo todas as alternativas que eu tenho certeza absoluta. Sim. Absoluta. Certo? Essas eu nunca mais vou voltar nela. Marquei, tchau, esquece. Né? Depois, terminou isso, você vai deixando ali marcadas que você está com dúvida, né? Óbvio que você já arrisca as que você acha, as alternativas que você acha que não são verdadeiras. Terminou isso, vai no banheiro, dá uma respirada, você já está no meio da prova. Dá no banheiro, dá uma respirada, volta e faz a discursiva. Agora, quando você voltou para a discursiva, você já garantiu todos os seus pontos que você tem certeza, e a discursiva é muito importante. Você vai voltar e o seu cérebro já está aquecido, ele já está uma máquina, vamos dizer assim. Ele está no auge do pico dele de atenção, não está cansado e está no auge. Agora você vai perceber que outros tópicos vão surgir na sua cabeça. Outras respostas, coisas que você não lembrou na hora, outros argumentos, você vai surgir.
E aí você começa a responder a discursiva, tal, tal, tal. Terminou a discursiva, já passa para a folha. Eu já passo para a folha, porque se no final, se eu deixar para o final e não passar a discursiva, esquece o concurso. Não tem aprovação. Sim. Já passo para a folha, aí pronto, terminei a discursiva. Agora eu vou para as alternativas que eu não lembro direito. Novamente, isso aconteceu comigo na PF, aconteceu na PRF, aconteceu na Receita Federal. Novamente você vai perceber que outras respostas vão surgir na sua cabeça. Fala assim, cara, como é que eu não lembrei disso antes? Pá, entendeu? Sim. E vão aparecer. E aí, depois você vai passar isso de novo, você vai passar umas 2, 3 vezes essas questões, né? Até matar o máximo que você conseguir. E aí vai chegar no final da prova aquelas que você não tem jeito. Tá acabando o tempo, não tem pra onde correr. Aí você vai para técnica de chute, né? Tem diversas técnicas de chute aí que as pessoas aprendem. E aí depois, gabarito. Essa é a minha estratégia de prova, entendeu? Deu certo das últimas vezes que eu fiz. Legal, mas é praticamente a mesma estratégia que eu passo para meus alunos de sempre fazer esse mesmo sobrevoo inicial, né? Você já pegar a discursiva, olhar, topicalizar ali para saber que, pô, eu sei o que vou escrever, eu tenho ideia, aí vai para a prova. Inclusive na prova, muitas vezes você encontra coisas que vão ser pontos ali que vão te auxiliar na discursiva, inclusive. Com Muitas certeza. vezes você acha alguma coisa, alguma questão. Então é legal você já ter em mente os temas, tudo certinho, porque a prova pode trazer coisas importantes. Começar pela matéria mais fácil, né, que tem maior facilidade. Uma coisa que é importante, que às vezes eu falo para os meus alunos, eu falo assim, ó, comece pela matéria que você tem mais facilidade, mas talvez não vai ser a mais fácil. Sim. Às vezes, por exemplo, você falou raciocínio lógico, aí você vai começar a matéria e vem uma prova ferrada. Você vê que até para você deu uma cambaleada, vai para a próxima. Qual que é a tua segunda que você tem mais fácil? É tributária, é constitucional? Vai para a segunda. Para que isso? Principalmente, para a gente falou, o sucesso na vida, 80% do nosso sucesso, ele é emocional, em todas as áreas da nossa vida. E a gente perde a grande maioria dessas batalhas, como uma prova, muitas vezes pelo emocional. E se você desestabilizar o emocional no começo, você está lascado. E eu falo isso por experiência, porque em 2012, eu fui reprovado em 2012 por 1 ponto na Receita Federal para o auditor fiscal, puramente por emocional. Porque eu falei, vou começar pela matéria que eu estou muito bem. Fui para direito tributário. Foi a prova mais foda que já existiu. Era Leandro Paulsen, jurisprudência do início ao fim. Eu me desequilibrei totalmente. E aí o resto da prova eu estava totalmente conturbado. Eu perdi o foco total. E mesmo assim faltou uma questão, mas isso me derrubou. Então é muito legal isso. Para você ter uma ideia, português eu sempre fui ruim, mas eu aprendi muito e fiquei bom. Hoje eram minhas melhores notas, era português. Legal. E português era uma matéria que eu estava relativamente tranquilo, apesar de ser FGV, né? E a parte de fluência em dados, que era conteúdo novo, inteligência artificial, cara, um assunto totalmente complexo, muito complexo. Eu fui com medo doido da prova de TI e foi minha melhor nota da prova inteira, entendeu? Depois de raciocínio lógico. E português foi a minha menor nota, eu acertei 3, entendeu? De 10. Então, assim, às vezes a gente erra. Sorte que não tinha mínimo por matéria, né? Não podia zerar, né? Não podia zerar. Mas ainda bem que não tinha, porque até 2014 tinha mínimo por matéria, né? Não teria nem preenchido as vagas de jeito nenhum, não teria. Não, entendeu? A maioria, eu acho que teria passado umas 100 pessoas não, se tivesse. Eu acho que nem isso teria passado, cara. Porque teve a matéria de economia, que eram 6 questões. Aí economia incluía microeconomia, macroeconomia e eu acho que matemática financeira, uma coisa assim. Eram 3 matérias para 6 questões. Eu acertei uma das 6 e dos 600 que foram aprovados para discursiva, salvo engano, foram uns 300 que acertaram uma das questões. Ou seja, nem 17% ali, né, de acerto. Então todo mundo seria reprovado ali de cara, sabe? Quase ninguém passou dos 50% ali. E eu consegui ser reprovado por 1 ponto de novo nessa prova. Eu fiz a prova, eu me inscrevi, eu fui lá no dia, eu fiz com meus alunos. Faltou uma questão, faltou uma questão para passar e ter a discursiva. Essa questão aí da saúde mental, né, que você briga com você mesmo ali na hora da prova, essa prova da Receita eu já vinha me educando ali ao longo do tempo, falando, cara, essa prova vai ser igual TCU, igual CGU, ela vai vir para machucar e vai passar quem tem. Porque não basta você saber o conteúdo, não basta. Você tem que saber o conteúdo, você tem que ser sagaz, ter estratégia de prova e tem que ter saúde mental para aguentar o tranco, né? Tem que saber isso. Então eu sabia que ela vinha assim. Quando eu vi a
prova, de manhã foi uma porrada. Foi a pior nota para todo mundo, né? Então veio uma porrada, assim, uma prova assim. Você fez ela, você tem noção do que eu tô falando. Foi Então, assim, eu cheguei em casa desnorteado. Falei, cara, não vou passar. Não vou passar. E tava tudo programado. Vou chegar em casa, almoçar, dar uma deitada, dar uma dormida, que eu moro muito perto. Sei que é lá voltar. Cara, cheguei em casa norteado, deitei pra dormir, não consegui pregar o olho. Falei, cara, já tô. Pra mim eu já tava eliminado. Voltei pra prova, respirei e falei assim, cara, é outra prova, esquece aquilo lá. Aí fui, comecei pela discursiva e tal, não sei o que lá. Também saí depois da prova desnorteado, que foi muito difícil, muito difícil. E depois eu corrigi a prova e ainda assim achava que não ia ser aprovado. Entendeu? Porque eu corrigi, fui na casa da minha namorada pra gente corrigir. E mesmo assim eu falei, Laís, eu acho que não vai dar pra mim, sabe? Não, eu não fui bem. Eu acertei 65% ou 63%. E eu fiquei assim, cara, não vai dar. E aí, enfim, aconteceram as coisas e tal. E acabei subindo muito, né? Mas foi uma briga comigo mesmo essa questão da hora da prova. Falar assim, cara, eu já tô eliminado, mas eu vou até o fim. Eu vou batalhar até Com o fim, certeza. sabe? Cara, isso faz uma diferença absurda, assim, eu conheço gente que não voltou para a segunda prova e que com certeza poderia ter passado porque, de novo, foi mal na primeira, mas fez os mínimos. E Sim, por falta de inteligência emocional, por medo, parou no meio do caminho. Eu falo, gente, você não fazer a prova é a única garantia da reprovação. A partir sim. do momento que você vai lá e você vai até o fim, você faz tudo que você pode até o último segundo, não tem por que você parar no meio do caminho. Eu tenho um aluno também que ele teve uma nota muito boa na discursiva, na objetiva. Ele passou na objetiva até bem colocado, lá estava acho que entre os 100 primeiros, os 100 e poucos primeiros. Mas na discursiva ele achou que tinha ido bem e tá faltando acho que 6, 7 pontos, alguma coisa assim, para ele conseguir os mínimos, que são os 30 pontos. Se ele conseguir, ele tá dentro. E foi o que eu Sim. falei para ele. Falei, cara, mete recurso, vai até o último segundo. Porque Ah, você nunca sabe o que vai acontecer, quem vai pegar o teu recurso. A nossa função é fazer o que a gente pode até o fim. Se for para dar certo, vai dar certo. Se não for para dar certo, beleza. Você vai ter aprendido muita coisa e você continua a tua jornada. Mas é muito legal isso, né? Em 2014 eu tive essa sensação também, depois da reprovação em 2012. Eu lembro que eu saí de 2014 e eu falei, cara, eu vou reprovar pelo mínimo de novo, agora em legislação tributária. Eu fui uhum. muito mal na prova, eu tô ferrado, estava muito difícil a prova. E eu corrigi para piorar, né? Eu corrigi o gabarito veio errado, aí parecia que eu tinha errado tudo. Todo mundo Aconteceu isso comigo. surtou. Aí depois voltou o gabarito certo. E aí quando eu corrigi eu vi que eu tinha acertado bastante. Mas até de novo, eu tava assim, pô, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar até sair o resultado. Quando saiu o Uhum. resultado, que eu vi que eu estava em 16º, nem eu acreditei também. Eu falei, cara, como Não assim faz eu fiquei em sentido, né? 16º, né? Porque É, não faz o menor sentido. E eu eu acho não que para você acreditei também, também. essa colocação de 43º foi uma caramba, como assim, né? Sim, eu tava em 212, né? E aí com a discursiva eu fui para Olha só, 43º, é entendeu? surreal, cara. Mas, porra, É, são 160 quase posições que você ganhou é, aí. foi isso aí mesmo. E outra coisa que acontece na prova é que, tipo assim, muita gente erra, e eu também errei isso por muito tempo, é a questão da discursiva. Quando começar a estudar, né? Cara, vamos lá, o conteúdo da discursiva você tem a obrigação de saber, senão você nem responde, né? Sim, Mas quando começar a fazer o esqueleto dela? Cara, no pós-edital, 3 meses você tem tempo suficiente para você aprender a fazer o esqueleto sim. dela e botar aquele conteúdo ali. No, cara, contrata um professor, entra num cursinho que corrige, entendeu? Ele vai te direcionar ali. Para você ter noção, a PF, ó, eu nunca fui bom de escrever, nunca fui bom de português. Mas na PF eu tirei 12,02 de 13. Boa. Na PRF eu tirei 19,2 de 20. E agora na Receita eu tirei uma das. Fiquei entre os 20 primeiros, alguma coisa assim da discursiva. E não é só conteúdo, é a forma como você É, escreve. E a minha prova da PF-PRF foi CESP. A minha prova da Receita foi FGV e é discursiva, não é redação, né? É discursiva, é sim, conteúdo. Se você pegar a estrutura da PF, da PRF e da Receita, é exatamente igual, cara. Eu sim. começo ela exatamente igual em todas as redações. Faço a mesma estrutura, mesmo conectivo, mesma conjunção, Eu fazia só muda exatamente o isso também. argumento. Tudo igualzinho. Tudo igual. É só assim, você criou a receita de bolo. Eu falo isso também É, quando eu passo para meus alunos. Eu falo assim, ó, segue essa receita, cara. É só fazer isso. Introdução desse jeito, isso, desenvolvimentos conectivos assim, a conclusão assim. É só usar esse esqueleto que vai dar isso. certo. Aí as pessoas não.
muita gente não quer treinar, porque acha que na hora vai desenrolar. Aí o cara não sabe nem se é para responder em tópicos ou se é para responder de forma discursiva. Aí o cara está extremamente bem preparado, mas ele perde num detalhe. Um detalhe tão pequeno, sabe? E são vários, né? Não é uma pessoa, é gente que está assim, há muito tempo estudando. Sim. E dá um vacilo bobo desse, sabe? Então, quem estiver assistindo aí, que está preocupado com discursiva, cara, se preocupa depois no edital. Primeiro se preocupa em estar bem no objetivo. Aprender o conteúdo. Você tem que saber o conteúdo para poder botar no papel. Sim. Depois disso, no pós-edital que você realmente está enfrentando ele, não, esse daqui eu vou enfrentar porque eu acho que eu estou bem para passar nele, né? Aí você se preocupa com a discursiva, mas treina toda semana, simulado toda semana, no horário da prova. Ó, minha prova vai ser domingo, 8 da manhã, então todo domingo eu vou fazer um simulado, 8 horas da manhã, junto com a discursiva, vou mandar para corrigir e já traço a estratégia de prova desde o início. Seja a que eu passei, seja outra no YouTube, tem várias estratégias, né? Você traça, vê o que serve para você. Os simulados vão aumentando de pontuação ao longo do tempo, ao longo dos 3 meses. E quando você chegar no dia da prova, vai ser um simulado qualquer. Dá um aperto no coração, uma acelerada? Dá. Mas também é inteligência emocional, né? Você tem técnicas de respiração, de meditação, um bocado de coisa que você pode aprender para te acalmar naquele momento. Mas vai ser só mais um simulado. Perfeito. Show de bola. Maravilha. E, bom, agora, né, você... É só esperar, né? Agora literalmente é só esperar. Em breve você tá com uma dessa aqui na mão, ó. Aí sim, né? Tá com a funcional. Pô, cara, isso aí é sacanagem, Federal, cara. Auditor fiscal, só para dar mais um gostinho aí, ó. Quem já passou e quem vai passar ainda, aqui tem a funcional na mão. Eu nunca usei, ela fica em casa aqui. Eu nunca uso ela no dia a dia, porque lá no aeroporto eu uso, né, a própria identificação e a bolachona que a gente chama, né? Mas a funcional de fato, eu nunca usei. E, cara, a gente falou muito aí sobre como é que foi a tua preparação. Quem já viu aí, ou quem entrou depois. O Guilherme, ele foi meu aluno, ele foi meu mentorado lá no início, né? Ele fez durante um bom tempo comigo a mentoria. E depois ele seguiu sozinho, de fato, porque ele aprendeu a estudar, né? E eu sou apaixonado por isso, né? Eu quero ensinar as pessoas para que elas sigam a vida delas, não elas fiquem presas em mim. E ele aprendeu a estudar. E desde que ele passou na PF, na PRF, ele também já auxiliou muitas pessoas a estudarem. Já tem alunos que foram aprovados também em outros cargos policiais. Então, ele propaga a minha metodologia, mas ele colocou também o jeito dele. E isso é muito importante, né? Porque, na verdade, eu sempre digo que eu não tenho método, eu não ensino nenhum método. Eu ensino o princípio da aprendizagem. O método, como ele mesmo falou, é o aluno que faz. Você entendendo como que o cérebro funciona, entendendo as bases, você vai pegando ali coisas que funcionam para você e você vai adaptando e criando a sua própria metodologia. E ele também faz isso hoje, né? Então, fala um pouquinho como o que você já fez, alunos teus que já foram aprovados, e de forma bem rápida, como que é essa tua mentoria, porque muitas pessoas, e pessoal, quem está aqui ao vivo, eu deixo assim o meu aval aqui, tá? Muitas pessoas chegam para mim, às vezes perguntam, Thiago, você tem mentoria individual? Eu quero fazer acompanhamento individual com você. Eu não tenho mentoria individuais no momento, eu raramente abro algumas poucas vagas, 2, 3 vagas, porque o meu tempo hoje ele é muito escasso e a forma como eu ensino hoje é de maneira diferente, por meio de treinamentos gravados, mentorias em grupo, formatos diferentes. Mas eu sei que tem pessoas que precisam dessa mentoria individual, que preferem esse acompanhamento mais de perto, então eu já deixo aqui aberto, quem quiser para a Receita Federal, para algum outro cargo policial, PF, PRF, outros fiscos, quiserem procurar ele, podem ter a tranquilidade de que ele terá uma qualidade e um formato de mentoria que vai ser muito similar ao que eu faço, o que eu já fiz e continuo fazendo com meus alunos. Então você sim, né, terá um acompanhamento diferenciado da grande maioria do mercado. Mas fala um pouquinho aí como é que foi até hoje, alunos teus que já foram aprovados, e como é que funciona aí rapidinho a tua mentoria. Isso aí, Thiago, eu me baseei muito no que você me passou, né? Foi a última pessoa que me ajudou. Depois disso, eu só segui aquela metodologia ali, os princípios da aprendizagem sozinho, né? Não precisei mais de acompanhamento. E até te agradeço por estar sempre disponível. Todas as vezes que eu te procurei depois de sair da mentoria, você continuou me ajudando, né? E eu fui aprimorando aquilo ali com coisas minhas, que eu fui vendo que dava certo, que não dava certo. E aí, em 2020, final de 2020, eu tive a ideia, quando estava saindo com o curso da PF, eu tive a ideia de ligar para alguns amigos, né? E oferecer para eles, cara, eu te dou material, eu te ensino a fazer como estudar, né? Como eu estudei.
e liguei principalmente para engenheiros, que é muito prático ali para eles, né? E aí, no final das contas, um topou, né? Dos 10 que eu liguei ali, um topou, é o Felipe, e ele começou a estudar. Eu selecionei ali, dei uma prioridade para as matérias, abandonei outras e tal. Ele estudou e passou em 118 ou 113 para escrivão da Polícia Federal, né? Estudou ali 6, 7 meses. Mas assim, primeira coisa, né? O Felipe é uma situação diferente. Não existe esse milagre de estudar 6 meses para passar no concurso, não. Foi assim, deu sorte, usou a metodologia certa, né? Enfim. Sim. Aí, passando na Polícia Federal, começou a ter muita demanda para mim de me pedir dica, me pedir ajuda, me pedir a mentoria. E eu comecei a pensar sobre isso, porque eu já sabia como fazer com a pessoa, né? E eu comecei a investir nisso. Primeiro foram amigos próximos, conhecidos aqui da cidade, e começou a dar uma espalhada maior. Já tive aluno lá em Minas Gerais, e já tive no Rio de Janeiro. Então aí começaram a acontecer algumas aprovações, né? A primeira foi essa da Polícia Federal, né, de escrivão. Depois de um tempo, teve uma aprovação de um rapaz lá de Minas Gerais, ele passou em primeiro lugar para deficiente da Polícia Penal de Minas Gerais. E aí depois, agora, teve um concurso aqui da Polícia Civil que também teve 3 aprovações, né? 2 para agentes e 1 para escrivão. Essas foram as aprovações que teve até agora. Eu não tive uma quantidade exorbitante de aluno porque eu não faço mentoria para muita gente, né? Eu faço esse atendimento mais personalizado. Sim. Então, até agora eu tive poucos alunos, e desses poucos, né? Poucos assim, 20 alunos, né? E desses 25 já abandonaram e já estão seguindo a vida deles, né? Talvez até continue a mentoria para um cargo de maior qualidade. Então, hoje eu foco na área fiscal e na área policial. Eu tenho até muito mais conhecimento da área fiscal do que da área policial, porque foi o que eu sempre estudei. Eu sei o caminho a ser traçado. E também acabei tendo muito conhecimento para a área policial pela PF, PRF e a Polícia Civil, que eu organizo a vida de alguns alunos já. Legal. Né? Então, foco muito nisso. Foco em fazer um atendimento ali bem mais personalizado, né? Acompanhamento próximo. E é isso daí. Agora eu pude, depois de 2 anos de trabalho, eu fechei o material todo do jeito que eu queria, porque antes fui engateando ali, né? Aprendendo, escrevendo material, fazendo isso, fazendo aquilo. E agora finalmente consegui fechar tudo um pouco antes da aprovação da Receita aí. E estou começando a divulgar para abrir vagas agora em julho para as pessoas que têm interesse na área fiscal e na área policial. Tanto para aluno avançado, né? Quem já está estudando há um tempo está travado, que eu já fiquei travado muitas vezes, então eu sei o que é isso. Sim. Como uma pessoa que é iniciante ali, que quer começar do zero. Legal. Show de bola. E cara, isso é muito poderoso, porque muitas pessoas às vezes, né, falam, pô, mas é mais um que vai querer ensinar agora na internet. Sim. Cara, eu dou graças a Deus que existem pessoas como você, com pessoas que têm um resultado e depois querem ajudar pessoas, porque eu sempre digo isso. A melhor forma, a forma mais rápida que a gente tem de conquistar um resultado na nossa vida é a gente encurtar o caminho. E a gente só encurta o caminho de verdade quando a gente encontra alguém que chegou naquele lugar e consegue te falar o que fazer exatamente ou o que não fazer. Esse é um poder de um mentor. Eu sempre falo, o meu trabalho como mentor, como treinador, o que você faz com seus alunos na tua mentoria, eu nunca vou ser aprovado por você, eu nunca vou estudar por você, e não sou eu que vou mudar a tua vida. Eu nunca mudei a vida de ninguém. Quando eu Thiago, você mudou minha vida, eu falo, não, eu nunca mudei a tua vida. Eu sou uma caixa de ferramentas e sou uma caixa de ferramentas que teve sucesso no que você quer. E eu consigo te mostrar qual ferramenta usar, como usar essa ferramenta e como otimizar o processo para você chegar mais rápido. E pessoal, tenham mentores na vida de vocês, não só para os estudos, tá? Eu tenho um mentor na minha saúde, eu tenho um mentor em negócios, eu tenho um mentor no tênis, em aula de tênis, eu tenho um mentor na aviação, eu estudo muito sobre modelagem, eu sei muito sobre modelagem de PNL. Então, quando você entende o poder de você falar assim, eu quero tal resultado, aí você fala assim, caramba, a maioria das pessoas levam 2, 3, 5, 10 anos para chegar nesse nível. Não, mas eu não quero levar 10 anos, eu quero levar 1 ano. Como é que eu faço isso? Aí você chega numa pessoa muito top, que já tem o resultado. O que eu preciso para chegar nesse nível? Não, eu quero saber o que importa. É isso que precisa. Você filtra, você vai peneirar aquilo ali e você vai pegar tudo muito mais rápido, com muito mais facilidade. Esse é o nosso trabalho. Isso é algo que faz a diferença na vida de vocês. E não é qualquer um que consegue fazer isso. Coaching de concursos você vai encontrar a rodo aí pelo Brasil. Primeiro que a maioria nem é coach de verdade.
Segundo, que a maioria só entrega uma planilha e não faz mais nada, como muitos alunos já vieram falar comigo. Uhum. Então, assim, é claro que existe como é que eu posso dizer, um preconceito nisso, Sim. não só na área de concurso, mas numa área geral, porque, de certa forma, como qualquer profissão nova, ou como qualquer empreendimento novo foi banalizado, mas toda profissão hoje você tem pessoas boas e ruins. É Aham. importante quando você que está aqui me acompanha, quando eu trago o Guilherme aqui e eu falo, pode confiar nele, é você de fato entender que o nosso trabalho, o nosso propósito fazendo isso é realmente falar assim, cara, você não precisa ficar como eu, 4 anos e Isso. 7 meses, como o Guilherme, É quase isso. 5 anos. Você não Eu não... precisa de todo esse tempo. É isso. Você Dá não para precisa ser sofrer mais o que eu rápido. sofri. Dá para. A pessoa não precisa sofrer o que eu sofri. Sim. Então a gente acelera. É essa a função, tá? Então, assim, quem quer passar na Receita Federal, quem quer passar em alguma área policial, algum outro fisco, e quer uma mentoria individual, pode procurar o Guilherme, pode entrar lá no Instagram dele, manda direct para ele, conversa com ele, ele vai te passar todos os detalhes. Eu já falei, eu não faço mentorias individuais já faz um bom tempo. Quando eu pego uma, duas vagas de pessoas que realmente eu vejo que, cara, essa pessoa ela é 1000% comprometida, ela já é minha aluna no treinamento gravado, ela já conhece sobre o que eu ensino, já vive meus 3 pilares, e aí às vezes eu trago um ou dois com a mentoria individual. Mas eu tenho mentorias em grupo, onde eu faço um trabalho tão bom quanto individual, mas de uma maneira grupal ali, né? Uhum. Mas é diferente. Tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que optam, não, Thiago, eu não quero grupo, eu quero individual. Eu falo, cara, Uhum. eu não tenho ninguém, e eu falo com toda tranquilidade. Tirando o Guilherme hoje, que passou por mim, que foi meu aluno, e eu sei como funciona a metodologia dele, pouquíssimas pessoas hoje, assim, eu conto talvez em uma mão, que eu diria assim, faz a mentoria com essa pessoa, porque eu sei que vai ser bom. Aham. Eu realmente conto Obrigado. na mão. Obrigado. E eu Te conheço os agradeço. maiores do mercado, os maiores cursinhos, os maiores coaches, e eu conto na mão, em uma mão só, Uhum. os que eu de fato poderia indicar para alguém. Isso aí. Eu queria dar uma dica aqui, já que a gente está começando a encerrar. Eu queria dar uma dica para quem está procurando mentoria, né? A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você precisa. Existem diversos tipos de mentoria. Tem mentoria sobre como estudar, mentoria de metas, mentoria de saúde mental. Você tem que entender, cara, o que eu estou precisando agora. Sim, Depois disso, você precisa pesquisar as opções do mercado. E como que você, depois de você pesquisar, você tem como descobrir se aquela mentoria ela é boa ou não. E como? Pega um aluno anterior dela, vai lá nos comentários daquela pessoa, vê quem comentou, entre em contato com ela no direct. Cara, você faz mentoria com ela, como é que é, me explica. Porque nada melhor do que a pessoa que recebe a mentoria para te dar opinião do que a própria pessoa que está ali, teoricamente, vendendo o peixe dela. Então faça isso, pesquise. A minha mentoria ela não é a melhor do mercado, ela não é perfeita. Ela é perfeita para algumas pessoas, né? Ela vai servir muito bem para algumas pessoas, para outras nem tanto. E tá tudo bem. Não quer dizer que ela é ruim, quer dizer que ela não serve para você. Você não se adaptou a ela e ela não se adaptou a você. Então pesquise bem, veja quais são as opções do mercado. Não vá na sorte, não vá no nome, não vá na quantidade de seguidores, muitas vezes, porque você pode não se adaptar e tomar uma frustração de achar que você não é capaz, você não é competente, você que está errado. Aí entra na questão de saúde mental, de incapacidade, e acaba, às vezes, desistindo. Então, pesquisa bem isso, né? E eu também queria deixar aqui uma frase que eu falo sempre para as pessoas que eu acompanho, e que, assim, é uma frase até às vezes meio forte. E você também falou uma frase muito forte depois da prova, que alguém comentou assim, cara, a prova estava muito difícil, não sei o que lá, e você falou assim, cada um faz a prova que merece. sim, É uma frase muito forte, uma frase muito impactante, mas ela é verdade. sim, E qual é a frase que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, cara, quando você entende que você é o único responsável pela sua aprovação, sim. o seu esforço muda. Eu demorei a aprender isso. Então, a gente tem costume de falar assim, eu não estudei porque o vizinho tocou bateria. Meu cachorro morreu, o carro bateu, a minha tia, minha... Sempre, cara, É fácil e aí? terceirizar a culpa, né? Porque quando Fácil você terceiriza a terceirizar. culpa, o teu Fácil cérebro está terceirizar. livre. Ele fala É, assim, não, a culpa não é minha. a Se eu culpa não não é minha. passar, a culpa não é minha. Se eu não aprender, a culpa não é minha. Então as pessoas têm que aprender que você não tem que dar desculpa para ninguém, muito menos para o seu mentor. Olha, eu não consegui estudar por causa disso. Isso. Não, cara, ó, vai atrás da solução. O seu negócio é achar uma solução e não justificar que você não conseguiu por conta daquele problema. Então, quando você entender isso, que você é o único responsável pela sua aprovação, seu esforço muda, sua constância muda, sua cabeça muda, vira uma chave, Sim. e aí você
vai começar a ficar perto da aprovação, né? Enquanto você estiver desconfortável, saiba que você está no caminho certo. Se você ficar confortável, esquece, tá? Tem alguma coisa estranha. Sim. Esse é um dos maiores pilares da aprendizagem humana, né? O aprendizado, ele acontece no desconforto. Isso. Tem que ser desconfortável. Tem que ter esforço. Se você não tem esforço, não tem aprendizado. Por isso que, na maioria das vezes, eu sou totalmente contra a videoaula. E eu falo isso porque a videoaula é a forma mais fácil do cérebro de dizer que está estudando. É uma autossabotagem porque é fácil. Sentou, ligou lá, ficou vendo que nem uma Netflix. Por ser muito fácil, é confortável, é prazeroso, você tem a sensação de estar legal, mas você não está aprendendo porcaria nenhuma. Tem gente que aprende com videoaula, né? Mas são exceções. Sim. São exceções. Sim. Legal. Pessoal, quem tem perguntas aí, manda aí. Se você tem alguma pergunta para o Guilherme, uma pergunta para mim, manda aí nos comentários. Está aparecendo aqui para mim pequenininho, mas dá para ver. Vamos lá. Quem tem alguma pergunta, vamos abrir aí 5, 10 minutinhos para vocês fazerem perguntas. Principalmente perguntas para ele, tá? Sobre como é que foi o processo dele, a aprovação. Em breve aí. E aí, Guilherme, você pretende ficar onde na Receita? Se você pudesse escolher, aonde você gostaria de ir? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Cara, eu acho que eu vou ficar aqui pela minha cidade mesmo. Estou em casa, né? Estou em família. Boa Vista é casa. Ah, mas aí tá fácil. Ficar então tá fácil. Aí tá fácil. Pô, aí você falasse assim, não, quero ir para o Rio de Janeiro, quero ir para São Paulo. Eu morei 8 anos no Rio de Janeiro. Estou fora do Rio de Janeiro. Morei 8 anos lá, que não quero não. Beleza. Então, a dificuldade eu já passei, Thiago. Agora eu quero facilidade mesmo. Em 43º, Boa Vista, os caras vão até xingar você. Pô, você passou tão bem colocado e quer ficar aqui? Exatamente isso daí. Ó, vamos lá, primeira pergunta aí para você. Você tentou usar o Anki? Você usou Anki, flashcards? Não, nunca usei Anki para revisão, né? Que o pessoal usa aí flashcards para revisão. Eu acho que assim, pode funcionar para algumas pessoas, mas o Anki é uma forma de revisar. De você olha um assunto e você tem que tentar lembrar sobre aquilo. Sim. E, cara, você revisa dessa forma fazendo exercício. As pessoas têm que entender que o que coloca ela dentro da vaga do concurso é exercício. Não é revisão, não é... Cara, é exercício. Então, você fez a leitura, fez as revisões, começou a ficar bom naquilo ali, começou a ter um desempenho ali acima de 80%. Exercício, 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 até aí, eventualmente, você vai lá e faz uma leitura do material de novo, uma revisão. Porque a prova é de exercício, cara. Entendeu? A prova não é de flashcards, a prova é de exercício. É uma ferramenta legal, mas eu nunca usei. Nunca fui a favor de usar, não. Beleza, legal, show de bola. É exatamente isso. O flashcard, ele o princípio por trás dele é o princípio da repetição espaçada e da evocação ativa, que é você se lembrar do conteúdo sem você ler ele. Então, assim, esse princípio você consegue utilizar resolvendo questões e você consegue, inclusive, como eu falo para meus alunos, cara, antes de você abrir o material para revisar, gasta 5 minutinhos ali com o material fechado e tenta se lembrar de cabeça o máximo que você puder. Basicamente a mesma função de flashcard. A diferença é que tem pessoas, por exemplo, que querem algo um pouco mais organizado. Aí o flashcard consegue te auxiliar nessa organização. Mas, de novo, vai funcionar para alguns, não vai funcionar para outros. E é assim que funciona e é tudo tranquilo. O que eu passo é isso. Você pega ali o caderno, você vai pegar direito tributário. Vou revisar 30 páginas. Primeiro você lê os tópicos, né? Tópicos e subtópicos. E tenta, se esforça ali 2, 3, 4 minutos para aquilo ali, porque você vai criar uma curiosidade no seu cérebro. Você vai dar um comando para ele, que ele precisa lembrar daquilo. E você faz isso sempre. Então você começa a fazer uma reeducação mental, de forma que o teu corpo começa a entender que aquilo ali é necessário para a tua sobrevivência, porque senão você não estaria forçando ele aquilo. Né? Então ele começa a ter uma capacidade de memória maior e você vai perceber isso logo. Com 5 meses você já percebe isso com tranquilidade. E aí depois você criou essa curiosidade, né? Você vai lembrar de algumas coisas, você vai travar. Você criou uma curiosidade lá no seu cérebro, aí você enche ele de informações. Legal. Entendeu? Então isso daí que eu passo pro pessoal. Legal. Bora lá, próxima pergunta da Fabi Borges, que tem 3 perguntas legais aqui, ó. Se você fosse iniciar os estudos hoje, o que você faria, Guilherme? O que eu faria? O primeiro passo se você fosse iniciar hoje do zero, para estudar, por exemplo, para um cargo de auditor fiscal. Qual seriam os seus primeiros passos? Meu primeiro passo seria pesquisar muito sobre o concurso, certo? Para saber quais são as matérias, ponto de corte,
Não só salário, as pessoas têm o costume de olhar o fim, né? O salário, jornada. Não, você tem que olhar o meio, cara. O que é o meio? Disciplinas, conteúdo, abre o último edital, lê o tamanho daquele negócio, né? Eu pesquisaria as mentorias do mercado e o que cada uma delas fornece. Ah, não, essa daqui é de meta. Eu procuraria pessoas que fizeram mentoria com aquela pessoa, porque faz muita diferença. Pode parecer que não, tem muita gente que é contra, mas, cara, fez muita diferença na minha preparação. Encurtou muito meu caminho depois que eu conheci o Thiago, porque eu perdi 2 anos. Cara, e esses 2 anos não voltam mais para mim nunca mais. E eu sofri esses 2 anos. Eu não precisava ter sofrido, né? Então, eu começaria isso. Pesquisaria bastante sobre o concurso, pesquisaria uma mentoria, escolheria uma, e caso não escolhesse, cara, pesquisa o concurso, a Receita Federal. Quais são as matérias básicas? Pô, então ali é português, direito tributário, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, né? São as matérias básicas ali, auditoria e contabilidade. Pronto, são essas 7. Eu começaria estudando por 5, se eu tivesse o dia todo para estudar, dia todo, eu começaria com 5 matérias, e se eu não tivesse o dia todo, eu começaria com 4 matérias, conforme vai terminando uma e começando a revisar ela, vai adicionando outra. E nunca para de revisar a matéria, não existe negócio, eu vou estudar 4 de uma vez, terminei as 4, abandono elas e começo outras 4. Não, é de uma em uma, quadradinho, porque você vai esquecer. Legal, é isso. Não existe matéria que sai do ciclo. Não. Ela diminui a carga horária, mas nunca sai. Depois nunca mais sai. Se você olhar meu ciclo da Receita Federal agora, que foram 23 matérias, meu amigo, é uma loucura. Mas assim, afinal, pós-edital, tem que revisar tudo. Legal. A PF Vargas. Guilherme, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade e o que você fez para reverter isso? Vamos lá. Na Polícia Federal foi estatística, por mais que eu seja engenheiro, foi bem difícil o conteúdo de estatística para concurso. E na Receita Federal foi economia, né, que é um conteúdo muito grande, muito difícil e pouquíssimas questões. Eram 50 PDFs para 6 questões. Sim. E como que você faz para tentar reverter isso? A prova da Polícia Federal, uma errada anula uma certa, né? Então você tem que jogar com isso. Lá não tem mínimo, lá não tem essas coisas, né? Tem o mínimo geral da prova. Mas você vai estudar o máximo que der, no meu caso estatística, porque tem uma parte de estatística ali que é tão difícil que eu abandonei aquilo. Mesmo sendo engenheiro, eu abandonei. Porque eu sabia que se aquilo caísse na prova, eu ia me arriscar igual as outras pessoas que tinham pouco conhecimento. E não valia a pena. Não valia a pena aquele risco e nem aquele tempo que eu ia gastar para talvez a questão eu conseguir. Então eu preferia deixar em branco. Com relação à economia, eu peguei os principais PDFs ali porque eram 3 matérias, micro, macro e matemática financeira. Eu acho que era matemática financeira. Eu peguei os principais PDFs, fiz ali um Pareto, né, 80-20, mas fiz com um pouquinho mais ali, eu fiz com 30% do conteúdo, e estudei aqueles 30% com qualidade, né, sabendo o conteúdo, e o resto eu peguei material resumido, né, do cursinho, para dar uma lida, para ter uma noção geral. Sim. E fui com aquilo para a prova, entendeu? Por quê? Eu não podia zerar. Zerar a matéria, né? Então eu esperava ali que acertasse uma de 6. Eu acertei 3, na verdade, depois teve uma mudança de gabarito, mudaram 2 que eu tinha acertado e fiquei acabando com uma. Mas foi assim, uma prova atípica, né? As pessoas que estão assistindo, a prova da Receita foi uma prova totalmente atípica, né? TCU, CGU. Se você pegar a prova da Cefaz Minas Gerais, que também foi FGV, o ponto de corte foi ali nos 79%, 80%, que é o padrão da área fiscal, né? É mais ou menos ali o padrão. A Receita foi 65% da prova. Sim. Então, né, realmente foi muito forte a prova, sabe? Legal, show de bola. Tinha uma outra pergunta aqui. Tinha um tio que perguntou da carga horária, mas a gente já tinha falado que você estudou aí na média de 4 a 6 horas de uma forma geral, né? E posso editar um pouquinho mais. Com relação à carga horária, para quem não trabalha, gente, que tem o dia todo aí disponível, você não precisa se martirizar achando que você tem que estudar 8 horas por dia como um trabalho de uma pessoa normal. Estudar 8 horas líquidas por dia, eu, que tenho 6 anos de cadeira, devo ter conseguido 5 ou 6 vezes num pós-edital. Então, o que você faz? Você divide bem o seu dia. Ó, de manhã eu vou estudar, de tarde também, e de noite eu vou para academia. Cara, tem um hobby, tem um exercício físico. Tudo isso vai ajudar na dopamina, vai te ajudar a manter a concentração e a memória. Então, cara, divide bem o teu dia, começa a estudar ali 7h30, 7 horas, vai até 12h30, almoça, dá uma deitadinha, volta 2 para 6. Isso daí já dá 10 horas por dia, né, brutas, que você
vai conseguir transformar em 5, 6 com muita tranquilidade, né? Sim. E vai ser difícil manter essa rotina, né? Então não precisa ficar se martirizando achando que você está para trás, porque você não está para trás. Agora sim, se você não trabalha, aproveite seu tempo. Porque hoje eu tenho aluno na mentoria que estuda tanto, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia estuda tanto quanto outras que não trabalham. Então você tem que Isso aí tem que tomar aproveitar muito esse tempo. cuidado, cara, porque a maioria das pessoas produtivas são as que têm menos tempo. Isso, Menos inclusive, é tempo. estudado. Isso é estudado pela neurociência. Se você não souber gerenciar muito bem o seu tempo, e esse é o segundo pilar que eu ensino muito, que é a gestão da sua rotina e da sua agenda de vida, quanto mais tempo você tiver, mais procrastinação vai ter, Isso. menos foco você vai ter. É. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre falo assim, aluno meu fala assim, Thiago, eu paro de trabalhar só para estudar. Eu trabalhei, estudei e só estudei. Eu tive as duas fases no meu estudo. Eu falo, olha, muito cuidado com isso por 2 fatores. Primeiro, o fator rotina. Se você não tiver uma rotina muito bem feita de acordar, tomar café, estudar, depois de fazer uma atividade física, almoçar, você ter tudo muito regrado, vai te atrapalhar. Ter muito tempo vai piorar a tua produtividade. E segundo desafio que vem para o lado emocional ligado ao financeiro. Se você não tiver uma tranquilidade financeira, em poucos meses isso vai começar a tomar conta do teu emocional. E você vai se lascar nos estudos por problemas financeiros, ainda que, eu não estou dizendo nem por problemas reais. Olha o problema emocional, de começar a ter medo de passar dificuldade. Isso. Eu tive a sorte de meus pais me apoiarem, né? Então eles seguraram minha onda durante toda a minha preparação até a Polícia Federal. Só que, cara, tem uma dificuldade que algumas pessoas não entendem, que é tudo você precisa daquele dinheiro, cara, eu quero tomar uma cerveja, é o dinheiro dele. Então, assim, não é que nunca reclamaram comigo, mas aquilo entra na sua cabeça de uma forma que você não entende. E o pior, eu quando me formei, escolhi estudar, meus amigos não, resolveram trabalhar. Então você vê seus amigos trocando de carro, viajando para a Europa, subindo de cargo para gerência, não sei o que lá, e cara, você tá parado no tempo. Tá parado. Se você não tiver saúde emocional para isso pode ser assim um devastador na sua vida. Então você tem que pesquisar bastante, tem que pensar bastante, tem que estudar as formas de como cuidar da sua saúde mental, né? Porque isso é problema. Eu tive muito problema com isso, mas eu falei assim, eu sou a pessoa que quando decido uma coisa, eu toco até o fim. Então eu falei, cara, eu posso demorar 10 anos, mas eu vou entrar em algum cargo de auditor, eu vou entrar. Mas aquilo me machucou, cara. Eu passei baixo, sabe? Com relação a isso. E eu tinha um certo preconceito de procurar soluções que não fosse eu mesmo resolvendo, sabe? Então não tenho esse preconceito. Procurem formas de resolver isso. O maior desafio do concurseiro é emocional, cara. Eu vejo isso assim. Eu já atendi mais de 900 alunos aí nesses últimos 9 anos. Foram mais de 900 alunos já. Muitos deles, se for ver total, já passou de 1.300, mas foram 900 alunos praticamente mais próximo. E eu posso dizer que 90% é problema emocional. Não é problema de dificuldade em estudar. Claro, uma estratégia ou outra, entender o princípio, mas acaba recaindo quase sempre no emocional. Então, assim, como ele falou, procurem ajuda porque não é besteira. Passar em concurso público, o processo de ser um servidor público, de ser aprovado no concurso, eu garanto que ele é mais desafiador do que você empreender. E eu falo porque eu faço os dois, de certa forma. E eu conheço empreendedores multimilionários e convivo com essa galera. E eu falo isso. O empreendedorismo, ele depende unicamente de você, mas você vê resultado imediato. Ainda que seja um fracasso, você tem todo dia resultado. E você vê todo dia o crescimento, e você vê o progresso, e você não depende de nada. Porque o empreendedorismo, se você faz, vai dar um resultado. E se for dar certo, deu certo. E se der errado, deu errado, e você faz de novo e dá diferente. Concurso público é você estudar todos os dias, sem saber se vai ser aprovado, quando vai ser aprovado, e esse processo de aprovação, na maioria das vezes, 90% dele não depende de você. Por quê? Você pode saber toda a matéria do mundo, e daqui 2 anos, no dia que sai a prova, você indo para a prova, você sofre um acidente e não faz. Você pode pegar uma virose e não chegar na prova. Você pode estar com uma enxaqueca e destruir tua prova. Um dia antes pode acontecer milhares de coisas na tua vida. E mesmo depois de 2, 3, 4, 5 anos de preparação, você não vai ter a chance de conseguir fazer a prova. Então, é um processo que para o cérebro humano, quando a gente estuda neurociência, a gente entende isso, é uma das coisas mais desafiadoras que existe. Por quê? É um futuro incerto
inseguro e que você não tem controle sobre o resultado. É desafiador. Então, vai ser difícil no lado Vai ser emocional. difícil. Vai Não tem ter atalho. frustração, vai ter medo, vai ter ansiedade, vai ter dúvida, vai ter insegurança, vai ter pensamentos negativos querendo travar você, vai dar vontade de desistir, você vai se questionar se você está fazendo isso, se é certo ou não, se você é capaz de fazer isso ou não. Então, busque ajuda para que você consiga, nesse processo, não deixar que esse viés negativo do nosso cérebro, que é Consuma, né? é o viés normal nosso, chama viés negativo cognitivo, ele atrapalha a tua aprovação, porque é o que mais vai atrapalhar. Não tem. Gente, não tem atalho, não tem milagre. É duro, é difícil mesmo. Mesmo com todas as condições a seu favor, um quarto bom, Sim. ar-condicionado, material bom, mentor, cara, vai ser difícil de qualquer forma, entendeu? Mas uma coisa eu garanto. Isso porque eu sei que eu já tenho aí as 3 aprovações. Essa dor, cara, você esquece ela muito rápido. Entendeu? Você se perdoa muito rápido depois que passa. Então, para quem está sofrendo aí, que está empacado, que está com dificuldade, que está, cara, com a cabeça lá no fundo do poço, levanta a cabeça, se esforça, porque você vai chegar lá, né? Uma hora você chega, eu demorei, mas cheguei. E agora vou ser auditor da Receita Federal. E eu já perdoei aquela dor toda, cara. Já Exato. esqueci, aquilo já não me pertence. Sabe? Aquilo é a coisa do Guilherme do passado. Então Poucas vale muito a pena. pessoas entendem isso. Tá? Eu deixo essa mensagem para vocês, reforçando o que o Guilherme falou. Coisas grandiosas levam tempo e poucas pessoas vão pagar o preço disso. Seja qualquer coisa, se você quiser um corpo ótimo, vai ser um desafio gigantesco e você vai ter que pagar um preço muito grande para isso. Se você quer ser um grande empresário, milionário, você vai pagar um grande preço para isso. Se você quer passar num grande concurso, vai pagar um grande preço para isso. Por isso que, é como ele falou, né? O William Douglas falava isso, eu gosto dessa frase também, né? A dor é passageira, o cargo é para sempre. Para quem quer de fato isso, vale a pena, pessoal. Eu mostrei no comecinho, eu mostro aqui de novo. Isso daqui tem um valor gigantesco e não é pelo salário somente. Não é só Isso. pelo cargo em si. É porque para conquistar isso aqui, para você ter isso aqui no seu Foi bolso, duro. você vai ter que pagar um preço que poucas pessoas no Brasil estão dispostas a pagar. É o preço de acordar todos os dias, de fazer todos os dias, de se dedicar, de se frustrar, de chorar, de levantar a cabeça, É de isso. continuar, de errar 100 questões, acertar 10 e continuar aprendendo e entender que esse é o processo e ter paciência e confiar e fazer com calma. E é isso, não tem É jeito. isso. Não existe atalho para ter isso aqui no seu bolso. O Mas é orgulho possível para qualquer pessoa, desde que ela faça o que tem que ser feito. O orgulho de si próprio é muito maior do que o salário, do que o cargo em Sim? si, do que qualquer ego. É o Sim. orgulho de você saber que você conseguiu superar aquilo ali. Sim. E é isso que faz a gente ser realizado. O que transforma o ser humano em se tornar uma pessoa realizada, isso é estudado. O Tony Robbins fala isso, é um dos meus maiores mentores, aí, treinadores mundiais. Ele fala que o que realiza o ser humano é o progresso, não é aonde você chega, e sim quem você se torna para chegar lá. Então, você passar por um processo de 2, 3, 4 anos estudando para um cargo desse nível, muito mais do que a tua aprovação, e claro, é maravilhoso ver teu nome no Diário Oficial, é maravilhoso o dia da tua posse, é sensacional a sensação de aposentar a caneta, o peso que sai, mas é você olhar para você e falar assim, cara, eu me tornei uma pessoa muito diferente depois desse processo. É um começo de uma nova história, não só como auditor fiscal a partir de hoje, mas como um ser humano diferente. Então, assim, como eu tenho aqui na minha pulseirinha da minha mentoria que fala foca no processo, viva o processo, se apaixone pelo processo, porque você vai ter que passar por ele de qualquer jeito. E se você passar ele de uma maneira estressada, com raiva, com pressa, querendo, Você é o único precisando, na prejudicado. necessidade, você só vai se matar e se prejudicar no processo e vai atrasar o resultado. Vai atrasar muito o resultado. Então, viva o processo, se divirta no processo, curta o processo, porque o resultado vai ser consequência. Vai ser consequência. É isso aí. E aí, fala aí o que você quer falar para a gente finalizar. Tem mais alguma coisa a dizer para os nossos seguidores aí? Gente, é isso daí. Sejam constantes, tá? O que manda é a constância. Não tentem estudar um mês, parar 2 semanas. Cara, tira no máximo uma semana a cada 6 meses aí. E a constância não é dar o máximo de si todo dia. Você não pode brigar com o seu corpo, tá? É fazer a média. Qual é a média? Cara, 3, 4 horas, máximo 5 horas por dia ali no longo prazo, você vai... É a maratona. Você vai passar na frente de todo mundo.
pouquíssimos vão chegar no final da maratona de 40 quilômetros. Aqueles que foram devagar e constantemente vão chegar lá. Então tenham isso em mente, entendeu? Não arrumem desculpas para os seus problemas, arrumem soluções para eles e entendam essa situação de que você é o único responsável pelo seu cargo, né? Pela sua aprovação, porque só você vai ter esse conforto. Sua família vai ficar feliz, sua família vai chorar com você, mas só você vai usufruir disso, né? Então, cada um tem sua guerra, cada um tem sua dificuldade, mas siga isso daí, vira essa chave na cabeça aí que você vai começar a melhorar o seu desempenho. Quem quiser entrar em contato comigo para saber um pouco mais sobre a mentoria, também pode entrar em contato para outras coisas, não precisa só entrar na mentoria. Eu tiro dúvida, quem me manda direct eu tiro dúvida, eu falo, mando áudio. Eu não tenho problema nenhum, eu não escondo segredo de ninguém, entendeu? Eu não fico escondendo o ouro de ninguém, não. Eu mando mensagem mesmo e respondo o que a pessoa precisa. Então, pode entrar em contato comigo lá, tanto no direct quanto lá no meu perfil, lá tem um link do WhatsApp lá, pode entrar. E se não quiser entrar na mentoria, pode perguntar o que quiser, que não tem problema nenhum, não. Meu objetivo é ajudar aí quem estiver empacado, quem estiver travado, quem estiver começando, eu vou ajudar, porque eu também fui ajudado durante a minha mentoria, durante a minha trajetória, e eu sei o quanto é importante. Muitas pessoas negaram ajuda durante a minha trajetória, pessoas muito conhecidas. Ofereci um dinheiro razoável para me ajudar e não quiseram, porque tinha que entrar na mentoria, ficar preso na mentoria, e isso me chateou demais. Então, hoje eu faço justamente o contrário. A pessoa quer sair, sai, a pessoa quer entrar, entra, quer perguntar de graça, eu respondo, não tem problema nenhum, tá certo? Perfeito. Podem me procurar aí que eu vou ajudar sim. Legal, maravilha. E só concluindo então, pessoal, é o que ele disse. Cada um vai ter a vista da montanha que decidir escalar. A questão é essa, né? O quanto você está disposto a escalar, se dedicar na caminhada da escalada, porque a vista final vai depender do quanto você vai querer escalar, o quanto disposto você vai estar ali no processo, quanto você vai se dedicar. Cada um vai ter a vista que merece também, né? Cada um tem a aprovação que merece, cada um tem a vista que merece. E é isso daí. Querem falar mais sobre mentoria individual? Conversem lá com o Guilherme, mandem direct para ele. Eu tenho certeza que ele vai entregar algo diferenciado para vocês. Se quiserem treinamentos gravados, se quiser algo mais amplo, em grupo, coisas que eu também posso oferecer, dá uma olhada ali no meu link da bio. Mas, de qualquer forma, eu deixo aí o meu aval de que eu sei que com o Guilherme, você que quer estudar e quer uma mentoria individual, acompanhamento, você vai ter um ótimo mentor aí de agora em diante, tá? Ele não está começando agora, ele já faz isso há anos. Assim, a única questão é que agora, com a aprovação dele, ele pode simplesmente mostrar e falar, ó, eu passei realmente, então é mais autoridade ainda do que ele já tinha com as aprovações anteriores, ele já tem experiência, ele já faz isso, tá? Então ele já vai poder te ajudar, ele já vai poder te direcionar se você quiser uma mentoria individual. Beleza? Guilherme, muito obrigado pela tua presença aí, pelo teu tempo. Eu fico muito feliz pela tua aprovação. Eu lembro lá quando a gente começou, eu lembro desde o começo. Eu acompanhei teus stories aí, a tua história com a tua namorada. Eu falei para você, a história de vocês assim é absurdamente similar com a minha esposa hoje, que na época era minha namorada, e a gente começou a namorar, eu comecei a estudar desde quando a gente começou a namorar. Então, assim, a gente tem muita coisa em comum, fico muito feliz pela tua aprovação, pelo teu sucesso, tenho certeza absoluta que todos aí comemoraram muito, gritaram muito, choraram muito, e agora é só a parte boa de agora em diante. É uma nova fase, é um cargo incrível, tem funções incríveis ali dentro, tem setores e mais setores. Você pode ter umas 100 vidas diferentes dentro da Receita Federal. É uma instituição muito legal. É uma instituição que, como todas, tem problemas, tem desafios. Eu diria que um dos maiores desafios nossos na Receita Federal é que poucas pessoas gostam da gente, né? Eu falo que nem a minha mãe gosta de mim quando chega no imposto de renda, nem a pessoa que mais me ama no mundo, ela fica feliz comigo quando chega no imposto de renda, porque de fato é um cargo mal visto nesse sentido, pela cultura do Brasil, primeiro, de sonegação, de não querer pagar imposto, e segundo, porque a gente como contribuinte também, a gente entende que a gente paga um imposto muito alto pelo retorno que a gente tem. Sim. E aí acaba sendo descontado nos fiscais, na Receita Federal, como se nós fôssemos os culpados. Então, você vai sentir isso na pele, né? O que é ser odiado, na maior parte das vezes. Mas... Eu sou policial, cara, tá tranquilo, eu já senti também, na pele. Já. Também. Mas é gratificante e tem muita coisa legal que a gente faz ali dentro. E vamos para cima. Agora, espero ver você dentro aí, na nomeação, né? Pelo que eu vi, eles estão falando que vai ficar para o final do ano, né? O curso de formação. Dezembro, janeiro ali já deve estar nomeando. Legal.
A gente que está aqui dentro, a gente está torcendo porque tem muita gente querendo a remoção, né? Isso. Então a gente já está começando a querer saber sobre a remoção, como é que vai ser. Mas legal, cara. Meus parabéns, mais do que merecido pela sua dedicação, pela sua paciência, pela sua persistência. Eu conheço dezenas de pessoas aí que, principalmente na pandemia, mudaram foco, acharam que não ia mais ter, desistiram, pararam, procrastinaram e hoje não conseguiram e não tem o seu nome ali no Diário Oficial. Não porque não são capazes, não porque não mereciam, em questão de terem, mas é porque eles pararam, eles desistiram. Então, de fato, eles deixaram de merecer porque eles não conseguiram se manter constantes e pacientes no processo. Então, parabéns aí. Desejo muito sucesso a partir de hoje na carreira aí, agora como colega de trabalho e vamos junto. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço aí. Eu tive a sorte de te encontrar no caminho, né? Acertei ali uma pessoa que me conseguiu mudar minha preparação. Então, queria deixar aqui registrado, mais uma vez, obrigado por ter me ajudado. E não só durante o período de mentoria, eu sempre fui muito bem recebido por você depois da mentoria, mandava áudio. Eu estava ouvindo os áudios outro dia, ali, você mandava áudio de 5, 6 minutos para mim, mesmo sem eu estar na mentoria, depois de um ano que já tinha saído, né? E você sempre foi muito disponível, né? Então, te agradeço muito por isso, porque às vezes eu só precisava disso, de um áudio de 5 minutos para direcionar de novo, Sim. E me ajudou muito. Então, isso é uma coisa que eu passo para frente, que eu prego para frente, tanto metodologia, quanto saúde mental, quanto estar disponível, quanto ajudar a realmente a pessoa chegar ali no final. Então, eu te agradeço, muito obrigado por ter participado da minha preparação aí, e agora a gente vai ser colega de trabalho finalmente, né? Show de bola, maravilha. E vamos junto, vamos para cima. Você que está aqui ao vivo assistindo a gente, obrigado pela tua presença, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Vocês já dão para a gente o bem mais valioso de vocês, que é o tempo de vida de vocês. Então, obrigado pela presença, pela audiência de todos. Sigam lá o Guilherme no Instagram dele, assim que finalizar já vai lá, segue ele, manda parabéns para ele lá no direct, porque uma hora vai ser você. Então, parabenize as pessoas pelo sucesso que você também quer ter, isso é importante, isso traz energia para você. E vamos para cima, vamos junto. Guilherme, um forte abraço, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Essa live vai ficar salva a partir de agora, daqui a pouquinho já está no meu Instagram aí. Vamos para cima e até mais, cara. Muito obrigado, meu querido. Boa noite aí e muito obrigado quem assistiu aí, viu? Valeu, um abração, até mais. Valeu, pessoal. um abraço. Tchau, tchau.